Olá, sejam bem-vindos ao Casual. Hoje eu vou dar a conversa com o Tiago. O Tiago é um pai de santo. Eu vou pedir, Tiago, que me consiga responder ao que eu vá perguntando, ou que a gente vá falando de uma forma clara, para que as pessoas consigam entender, e eu próprio, porque não estou dentro da religião e sei que é uma religião que tem algumas expressões muito próprias. Mas, em primeiro lugar, eu queria lhe perguntar como é que é conhecido pelos seus seguidores e na comunidade da Umbanda. Não é como Tiago, deduzo, ou como só Tiago. Na verdade, a palavra fica conhecido como pai de santo, né? Porque isso vem do candomblé, que é pai de orixá. Mas na Umbanda somos zeladores de pessoas. Então, eu prefiro ser chamado de zelador. O zelador é uma pessoa que cuida, portanto. Sou uma pessoa que cuida dos filhos, que zela por eles. E Tiago, a Umbanda entra na vida do Tiago quando? Como? No Brasil, não é? Não foi cá em Portugal? Sim, foi no Brasil. Eu tinha 14 anos de idade e eu conheci uma pessoa a qual me relacionei por 7 anos e essa pessoa já era zelador de Umbanda. E foi ele que o levou para o... Aí eu fui conhecer a casa, acabei gostando e adentrei e comecei a fazer parte do corpo da casa. Mas tinha alguma religião antes disso? Eu era católico. E tive que abandonar? Ou é obrigatório abandonar? Abandonar não abandonei, né? Mas eu me dediquei mais à Umbanda, às religiões de matriz africana. Mas não se considera católico neste momento? Nesse momento, não. Na altura... Mas eu gosto também da Igreja Católica. Mas gosta, mas não pratica, certo? Não sou praticante. Não, é só mas passei, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz todo batismo, tudo da Igreja Católica eu fiz. Em falar em batismo, já que fala nesse assunto, também já vou tocar nesse assunto, que é o batismo. Existe na Umbanda? Existe batismo igual à Igreja Católica? Tem o mesmo significado, que é o batismo para a religião, mas é diferente. O nosso ritual de batismo é diferente. Geralmente a gente vai para um campo de natureza, uma cachoeira, uma mata, e a gente faz o batismo lá. E é o processo mesmo? Tem que na mesma ter água? Tem que ter água. Na Umbanda tem que ter água, óleo e a pemba, que é um instrumento que a gente utiliza dentro da Umbanda. O que é uma pemba? Uma pemba visualmente parece um giz, mas é um material sagrado, que a gente tem um material sagrado que ele é feito com te dizer mais, ervas e por aí fora. É branco? É branco. Então, eu fui convidado pelo Tiago a vir assistir a uma gira. Foi algo muito, muito bom, foi uma experiência muito boa e eu até me emocionei no final, porque foi algo realmente aliviador. Sei que o Tiago não tem noção disso porque na altura estava incorporado, eu falei com o Tiago, se calhar também não tem noção que eu falei consigo. Mas lembro-me de o Tiago ter na mão parecia um giz branco e escreveu no chão, fez uns símbolos no chão, é isso? Sim. Isso é que é a pemba? Isso que é a pemba. Eu quero falar um bocado deste momento, já antes de falar no seu passado no Brasil e o porquê de ter vindo para cá, Tiago, porque foi realmente um momento que a mim me tocou muito. E acho que foi muito importante eu ter assistido a uma gira antes de vir cá falar consigo. Porque quando eu me sento, não é? O Tiago estava incorporado, estava num tronco, sentado, foi uma sessão de preto velho. Quando eu me sento, o Tiago faz-me com a pemba, não é? Faz-me uns traços nos pulsos, faz-me um traço no pescoço, atrás e nos meus pés. Porquê? Isso é tipo, a gente chama de cruzar, ou para ser mais claro, um benzimento, uma proteção para as pessoas que vêm. Eu não vou expor aquilo que me foi dito, como é lógico, mas qual é o fundamento? Como é que sabem como é que a entidade sabe tudo o que me disse? Como é isso? Na verdade, muita gente tem uma visão que vai vir para um terreiro e a entidade vai falar a vida da pessoa. Não aconteceu. Não, mas assim, para te responder a sua pergunta é o seguinte.
Imagine uma entidade tomar conta de milhões de pessoas, ou digamos que 25, 30 pessoas têm que ficar tomando conta dessas 25, 30 pessoas que vai vir para o terreiro. E lógico que a entidade não vai saber a vida. Então, e eles trabalham com o quê? Com a energia, com a vibração da pessoa. E é através da energia e da vibração que eles vão falar para a pessoa o que tem que se dizer. E a entidade escolhe com quem vai falar? Não, aqui em casa não escolhe. Geralmente não. A não ser que tenha um recado específico para aquela pessoa. E aí ela escolhe e manda chamar aquela pessoa. Quando eu estava no terreiro, eu percebi-me que havia várias pessoas a fazerem corporação. O Tiago não era o único. Essas pessoas escolhem quem querem falar no sentido em que, imagine, eu tenho um recado para dar a alguém que está ali, não é? Que era o meu caso, eu estava daquele lado. E eu, ao receber aquele recado, não posso ir a outro pai de santo ou a outra mãe de santo? Ou posso ir aos três ou aos quatro? Aqui em casa fica uma pessoa direcionando os consulentes, as pessoas que vêm em visita. E caso a entidade tenha algo para falar para uma pessoa específica, a entidade pede para chamar essa pessoa. Fora isso, não. Ela não pode, e ela não pode passar com um e depois passar com outro. Também não pode. Só pode ir a um. A não ser que seja chamada pela outra. Ok. Porque realmente isso aconteceu. Eu vi várias pessoas aqui. Tinha 4 pessoas na altura, acho eu, incorporadas. E eu fiquei na dúvida se eu depois podia ir. Chama-se receber o passe, não é? Isso, receber o passe. Se eu podia receber o passe com outra pessoa, ou se era porque eu só falei consigo. E fiquei, também não queria falar com mais ninguém, porque eu realmente fiquei muito emocionado depois do como foi dito e depois de tudo o que falámos. Mas fiquei na dúvida se realmente se podia depois falar com outra pessoa, mas está visto que não. Passando um bocado essa parte, porque eu acho que já tive a oportunidade de falar consigo e depois no final do vídeo talvez grave um vídeo sozinho a falar sobre a experiência aqui, porque foi realmente muito agradável. Porquê que vem para Portugal? Porquê que vem para o nosso país e porquê a Viana? Na verdade, essa é uma questão, é uma pergunta que até eu me pergunto, porque assim, eu nunca quis sair do meu país, nunca pensei em morar em outro país, mas a minha mãe sempre falava na minha cabeça, vai embora, vai embora. E um belo dia me deu um estalo, eu vou embora, vou para Portugal, mas sem motivo, sem nada, vou embora para Portugal. E na época eu tinha uma obrigação para fazer não na Umbanda, mas na outra religião que eu sigo, que é o Candomblé. E eu tive que optar, ou fazer a obrigação ou vinha para Portugal. E aí eu comecei a pesquisar onde eu ia morar. Mas como todo imigrante, principalmente brasileiro, quando chega uma dificuldade um dos problemas maiores que temos é a moradia, que inclusive Portugal passa por isso hoje. E eu fiquei pesquisando aonde eu ia ficar e não achava nada, e foi aonde eu achei, foi Viana. E estou até hoje em Viana. Não trocaria? Vou ter que trocar por opção, mas, por outros motivos, mas eu amo Viana. Mas vai ter que trocar de cidade? Vou trocar de cidade, de residência, mas o terreiro continua no mesmo sítio. Ok, mas então continua em Viana. Continua em Viana Distrito, estamos a falar? Não, eu vou para Porto. Vai para o Porto? Eu vou residir no Porto, mas o terreiro continua aqui. Mas é objetivo depois trocar para lá ou o terreiro? Não, eu pretendo ficar aqui. Ou Ponte de Lima, que é a localização do terreiro, ou para Viana. E Viana era o ideal, não é? Eu sempre quis Viana, mas não consegui nenhum sítio que eu pudesse tocar lá. Eu estive a falar com algumas pessoas, não muitas, mas as que falei, muitas delas têm curiosidade. Outras tantas já frequentaram terreiros, que é uma coisa muito curiosa que eu já lhe vou dizer. Já frequentaram terreiros, neste momento não têm sítio onde ir, porque também não sabem, ali perto de Viana. E a coisa curiosa que eu lhe estava a dizer, que lhe ia dizer, é que a Umbanda é uma religião muito engraçada, porque ninguém pratica a religião. E quando eu começo a falar com uma ou duas pessoas que são próximas de mim, colegas de trabalho, que são brasileiros, muitos portugueses, e eu digo, eu vou entrevistar, ou eu ia entrevistar, ou fui entrevistar, não importa, um pai de santo, e as pessoas dizem, eu já fui a um terreiro de Umbanda, e outra pessoa diz, eu no Brasil também praticava Umbanda.
porque esse medo todo de dizer que porque eu sinto um bocado de medo, sabe? Se eu não falar que conheço e que gosto e que as pessoas também não falam. Parece que é uma coisa secreta. Na verdade, se criou um preconceito com a religião porque muitos pregam a maldade. E o que eu prego é: a religião cultua duas forças. Que vivemos no mundo com duas forças. Mas é algo que a gente tem que pensar que tudo que a gente flui para o universo é o que a gente recebe. Então a gente cultua uma força supostamente negativa, mas para combater energias negativas que se andam pelo mundo. E não para fazer maldade para as pessoas, que é o que muita gente tem essa visão, que por cultuar uma força negativa, as pessoas acham que é uma religião negativa. Não, é uma religião sincera e que mostra as duas energias que existem no mundo, que é as duas energias que tem e que pairam sobre a Terra. Mas a gente prega que aquilo que você pratica é o que você vai receber. E existe muito preconceito justamente por conta disso, por ser uma religião sincera. Não pregamos que o mal é uma energia do mal, não. Pregamos que o mal, se você usar do mal, você vai receber o mal. E quando chega uma pessoa carregada, uma pessoa que está com energia muito negativa, chamamos uma entidade que trabalha na mesma vibração para combater aquele mal. E não que vamos fazer mal às outras pessoas. E muita gente vê, inclusive essa semana eu estava vendo um despacho num determinado sítio, num determinado lugar, e não se vê aquilo com bons olhos. Então a religião já é mal vista. E as próprias pessoas praticantes dela têm atos e atitudes perante a sociedade que as pessoas não gostam. Infelizmente, toda religião é mal vista. Eu ouvi esse seu vídeo a falar sobre isso. Foi cá em Portugal? Sim, foi. Foi cá em Portugal? Um vídeo que eu publiquei na internet falando da união da religião. Exato. Foi um ato que aconteceu no Brasil, mas esse vídeo que eu estou falando agora em questão foi aqui em Portugal, foi em Braga. Inclusive o rapaz chutou, muita gente não sabe, principalmente as pessoas preconceituosas, não sabe qual é a energia que se está ali. Às vezes é uma energia negativa, como eu acabei de falar, e acaba, não, tem um Deus que é maior. Não, mas a sua atitude ali está sendo pior ou até igual àquela pessoa que fez aquele despacho, vamos dizer no português para o pessoal entender, ali naquele centro. Então é igual ou é pior. Às vezes a energia que está ali pode te atingir. E as pessoas não pensam assim. Hoje, eu tenho um Deus que me protege, hoje está tudo bem, amanhã está tudo bem, daqui a 3 anos, algum tempo essa energia vai voltar contra essa pessoa que fez isso também. Então acaba tendo o mesmo ato ou pior do que aquela própria pessoa que praticou aquilo ali. E tal como está a falar comigo, não é? Umbanda, eu estive a pesquisar um bocado sobre a religião, porque sou completamente leigo nisto, e vi vários documentários, vi algumas entrevistas, onde falava numa religião que já falou que pertence, que é o Candomblé. Essa religião em questão, pelo que eu vi na net, e estou aqui mesmo para que o Tiago me consiga esclarecer isso, ela é usada por muitas pessoas mesmo para não praticar o bem. Não vou dizer fazer o mal. Não, Candomblé não. Não? Não, Candomblé não. Porque essa religião não é que não. A outra religião que eu vou citar agora, que é a Quimbanda. Quimbanda, é isso. É uma religião que cultua somente essa força, assim, um português mais claro, a negativa, né? Mas não é bem assim como eu estou falando. Mas para entender melhor, é a força negativa que só cultua com uma linha do negativo, vamos dizer assim, e não é que pratica só o mal, não. O culto deles é só voltado a essa energia do negativo, né, para entender melhor. Mas não significa que quem pratica Quimbanda vá fazer mal a outra pessoa, mas sim que eles, dentro deles, cultuam energias negativas. Sim. Mas não significa propriamente que vá... A gente está falando aqui de um português mais claro, para o pessoal entender. Mas o culto deles é diferente, inclusive da Umbanda, do Candomblé, é completamente diferente. O Candomblé e a Umbanda, então, tem... A Umbanda tem uma ligação com o Candomblé. Na verdade, a Umbanda traz um pouco da raiz do Candomblé, porém com um culto distinto do Candomblé. Eu sou feito no Candomblé,
Tenho minhas obrigações no candomblé. Sou um babalorixá no candomblé também. Tenho meu Odu Ijê, tudo. Tenho 9 anos de santo. Mas no candomblé se cultuamos santo. Dançamos, tudo, fazemos nossos xirê, mas não incorporamos espíritos que falam. Não, a gente só trabalha com a energia do orixá. Não incorporam, então? Não incorporamos o falangeiro, os guias que se tem na Umbanda, os falangeiros de Umbanda. Não vem um guia para dar passe, não. O candomblé não se tem isso. Não tem guia para dar passe, não. Porque é só orixá. É uma religião que não é muito conhecida, pelo menos aqui em Portugal. A mais conhecida é a Umbanda. Sim, aqui é mais distinguida. Na verdade, assim, por ser mais conhecida a Umbanda, muitas casas tocam as duas coisas. A minha casa, mesmo por eu ser um babalorixá dentro do candomblé, mas a minha casa só toca-se Umbanda. Não fazemos santo, não temos o mesmo ritual do candomblé. Mas tem aqui imagens de santos, significa que... A Umbanda tem imagens de santo, o candomblé não tem imagens de santo. Não tem? Não tem imagem de santo. Mas vocês dão outros nomes, certo? Diferente da Igreja Católica. Para explicar um pouquinho melhor, vem do sincretismo, né? A religião sincretizou o santo, porque quando os portugueses chegou no Brasil, trazendo os escravizados, os negros, eles já tinham o culto deles próprios. E para mascarar e ser aceito, o culto ser aceito, eles sincretizaram o santo católico nos orixás. E aí pôde-se cultuar o culto deles e ser aceito pelos portugueses. Então, significa que eles praticavam a religião na mesma de uma forma... Mascarada. Os portugueses achavam-se inteligentes, então... E a Umbanda traz um pouco dessa raiz, por isso que cultuamos o santo católico no sincretismo religioso. Mas os nomes são outros, chamamos pelos nomes dos orixás. Porque tem ali até uma imagem de Jesus Cristo que a gente chama de Oxalá. Ah, ok. É outro nome, mas... É o mesmo Deus. A figura é a mesma. É o mesmo Deus. Acreditamos, a nossa religião acredita que só existe um Deus. Só existe um Criador, que é o Deus. Ok. Que não é diferente do católico, não é diferente do evangélico. Acreditamos que cultuamos o mesmo Deus. Ok. Com nome diferente. Sim, porque era para disfarçar naquela altura e para os portugueses, porque isso foi na altura da escravidão, Dudu. Sim. Então era para os portugueses não castigarem mais do que já foi, infelizmente. E eles pudessem cultuar, né? É uma religião trazida da África. Sim. E aí no Brasil se adaptou, assim como a Umbanda, as religiões afros está se adaptando ao país. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, a gente trabalha muito com erva e aqui em Portugal, por conta do clima, muitas faltam. Então a gente tem que se adaptar ao país. Mas conseguem arranjar do exterior ou não trabalham com esse Muitas sim, falta muito pouco. É mais plantas que gostam de clima quente, que é mais difícil de achar aqui. E no Brasil, a religião foi levada para o Brasil, não é? E lá é uma religião forte, digamos que é uma religião forte. Sim. A Umbanda é uma religião forte. Dentro dos parâmetros que a gente vai falar, as pessoas parece que não falam, muitas delas parece que não falam porque têm receio de serem julgadas pela sociedade, e infelizmente, aqui em Portugal, está a começar a surgir uma afluência mais forte na Umbanda, ou acha que ainda está muito tímido? Não, eu acho que pelo pouco tempo que a religião se encontra aqui em Portugal, ela está sendo mais forte até aqui no Brasil e mais aceita. Lógico que tem o preconceito pelas pessoas que ainda não conhecem a religião, mas ela está sendo mais aceita. Tanto que na minha casa hoje, 80% dos meus filhos são portugueses. E desses 80%, garanto que 70% não tem medo de se expor e dizer que é participante da religião. E em falar em medo, qual foi assim a situação que passou dentro da Umbanda ou do Candomblé, como queira, pode escolher uma das religiões, assim, uma situação que o tenha marcado de uma forma negativa, que o tenha assustado, se calhar numa fase inicial? Não é nem assustado, é assim, lógico que eu já tenho uma... Quantos anos, Tiago? Eu tenho 39 anos de idade. E de Candomblé e de... Eu tinha 14 na Umbanda, quando eu iniciei na Umbanda, e no Candomblé eu tenho 9 anos de santo feito. Mas já praticava antes de ser pai de santo? Já praticava antes? Já pertencia à Umbanda antes de ser pai de santo? Não, a Umbanda eu já sou zelador antes de entrar para o Candomblé.
E o candomblé, para mim se tornar um pai de santo ou um babalorixá, se passa por determinados rituais que leva tempo. São 7 anos para a pessoa dentro do candomblé ser considerado um pai de santo. E um bando é igual? Ou já vier com... A Umbanda não tem não é regra ser 7 anos, ser 14, é no mínimo 5 anos para se tornar um zelador dentro da Umbanda, é no mínimo. A pessoa tem que passar por algumas experiências, por alguns rituais, mas vai de acordo com o desenvolvimento espiritual da pessoa dentro da Umbanda. Okay. Tem gente que está mais acelerada, tem gente que é mais demorada. Dentro da casa do meu pai hoje, que a casa do meu pai tem 40 anos, eu tenho uma irmã de santo que até hoje não conseguiu incorporar. E ele perguntar isso, daqui a bocado, se é possível não incorporar. É possível a pessoa não conseguir. Passar a vida toda e não conseguir. É da pessoa não conseguir ou é nenhuma entidade que quer incorporar? Às vezes cria-se um bloqueio, às vezes a pessoa não tem a missão de ser um médium de incorporação. Porque cada um, quando vem à Terra, é predestinado a algo. Uns vêm predestinados a ser zelador, outros vêm predestinados a tocar o atabaque, o tambor, outros vêm predestinados a ser um cambono. O que é um cambono? É a pessoa que auxilia, a pessoa que serve, a pessoa que cuida dos outros dentro da casa. Super importante, porque os tambores não pararam. Eles não param. A gira toda, acho que quem teve a tocar os tambores tem uma força muito grande, e as mãos devem ser muito duras, porque ele não parou. Tivemos aqui umas 3 horas, talvez. Porque o tambor é um instrumento energético, né? E através dele trabalhamos com a energia. Então, quando para, a gente fala, corta a corrente. Então, pois, porque na altura havia quebras, não é? Como é normal, e na altura o Pai de Santo estava incorporado, e a própria entidade, ela não obrigava, mas ela começava a cantar para que os tambores voltassem a tocar e para a energia continuar. Tem que estar descalço? Sim. Porque são coisas, eu estou a perguntar coisas que vi durante... Tem que estar descalço. Quem me recebeu o passo tem que estar descalço? É assim, acreditamos que através do chão corre energia. E quando a gente está descalço, a gente sente a energia melhor. Mas se não tiver... Mas a gente fala que em respeito é bom estar descalço, né? Mas muitos consulentes, principalmente em Portugal, a minha casa, que eu chamo de piso, eu não sei nem como chama aqui, é mais gelado, então por conta do clima eu ainda deixo. A pessoa, tem gente que fica de meia e é complicado por conta de saúde também. Eu fiquei de meia, porque realmente já estava muito frio, mas por respeito eu vi as pessoas a descalçarem-se. E por respeito, claro, tirei as sapatilhas Mas, por exemplo, no verão, que é mais quente, é obrigatório. Agora, no inverno, eu não proíbo, claro, por conta do clima, que é muito gelado. Voltando à pergunta de há um bocado, uma situação que eu tenha marcado de uma forma menos boa. Eu não vou dizer negativa, porque... na verdade, a religião é feita de pessoas. E o que me marca muito é o ego das pessoas. Foi o grande mal da religião católica durante muitos anos. O que me marca muito é a vaidade do ser humano, passar a vaidade, o ego em cima da religião. A religião é a humildade, como acabamos de falar, é pé no chão. Se tivermos que beber... Eles bebem numa cuia, que é um instrumento feito do coco. Eu vi. Então a gente cultua muito algo mais natural, mais na simplicidade. A religião não é humildade. Não é só o preto velho que bebe naquilo. Não, tem outros guias também, mas de preferência tudo que é feito do barro, por isso que temos muitos instrumentos feitos do barro. Então a religião mostra para as pessoas que a gente é humildade, que tudo que se tem nessa terra é matéria e tudo fica aqui, a gente não se leva a nada. Então a religião prega a elevação espiritual, que é o que a gente cultua. A gente está numa casa ou em qualquer religião é para elevação espiritual. E toda religião que acredita em Deus, que acredita no santo, é espiritual. Mas infelizmente as pessoas não entendem que através da religião é uma elevação. A gente estamos em busca de uma elevação espiritual, porque tudo isso é matéria. Então, devem ter várias, mas eu quero que me diga só uma experiência positiva, igualmente positiva, uma coisa que eu tenha marcado de uma forma muito positiva, consigo ou com um filho seu, que tenha, não sei, dê-me um exemplo. O positivo é assim,
Todos os dias é o lado positivo para mim da religião. Poder acordar, poder ter saúde, poder ter o prato sobre a mesa. Não é ter riqueza, mas o orixá me dá caminho, os meus guias, os meus mentores, os meus falangeiros, me dá caminho para poder seguir uma vida leve, para poder ter aquilo, uma roupa para vestir. Então, todos os dias eu sou muito grato dele. Esse é o lado positivo, que é todos os dias eu ter o meu prato de comida, é poder ter uma matéria, é poder estar bem para poder espalhar para as pessoas o que é o amor, a fé, a caridade. Essa positividade toda veio da religião? Porque eu não sou assim tão positivo, gostava de ser, mas... Não, a religião prega isso, mas a gente tem que estar aberto para ter o discernimento e o acolhimento do que a religião prega. Também não adianta eu falar para você que a água é água se você falar que a água é pedra. Não adianta, e você vê a água como pedra. Então a religião fala, mas nem todo. A gente tem o livre-arbítrio de poder ser quem a gente quer ser e ter os atos que a gente quer ser. Então não é porque o indivíduo frequenta uma religião que ele vai se tornar uma pessoa boa. Não é porque o indivíduo tem o conhecimento do que é bom que ele vai ser uma pessoa boa. Temos o livre-arbítrio de ser quem a gente quer ser. E a religião da Umbanda acredita que as pessoas depois vão voltar à Terra para pagar isso? Acredita na encarnação? A religião prega, porque a religião é muito ligada a uma... Ela nasceu, na verdade, também do kardecismo. E o Kardec acredita que a gente tem a reencarnação. Tudo que a gente faz, as nossas atitudes, se for boas, vai. Acreditamos em planos bons, ruins, médios. Então, tudo que você faz, a partir do momento que você morre, você vai para esse plano. E depende das suas atitudes, se for muito feia, você volta à Terra para continuar a sua jornada até você ter uma evolução e alcançar um plano melhor. E existe a possibilidade de não voltar mais? Existe. E uma entidade que incorpora não volta mais? Estamos a falar de um preto velho, de um baiano... Eu acho que a sua pergunta seria se uma entidade é capaz de não voltar mais em Terra. Sim. E eu já presenciei e vi entidade de falar: hoje é meu último dia que eu venho à Terra. Não volta. Cumpri a minha missão e não volto mais. Mas incorporados, enquanto ela está incorporada. Sim, a pessoa vem, a entidade vem. Mas depois ela vai incorporar noutra pessoa? Não, quando ela fala não volto mais, ela não volta mais à Terra. E já assistiu? Já presenciei. O Tiago tem uma entidade para cada... Vou tentar ser claro. Tem uma entidade que vem cada vez que faz uma gira específica. Sim. Vou supor, faz uma gira de baiano, vem um baiano, certo? Faz uma gira de preto velho, vem um preto velho. Aquela entidade que vem é sempre a mesma? Na minha casa, sim. E em mim, sim. Quando a gente começa a desenvolver dentro da religião, digamos que o guia, o espírito, né, para entender melhor, escolhe aquela pessoa que vai seguir com ela do início que ela começou a desenvolver até o fim da vida dela. E sempre vai ser o baiano. Então, se a gente faz uma gira de baiano, vai ser aquele baiano que iniciou com ela desde o início. Vamos fazer uma gira de preto velho, vai ser sempre aquele mesmo preto velho que acompanha ela até a vida toda. E não pode vir Acreditamos que todas as entidades e todos os espíritos que acompanham, que trabalham com o médium, têm uma ligação de evolução para ensinar para essa pessoa. Mas não pode vir outra entidade. Se tiver incorporado com um preto velho, não acaba a gira e pode vir um baiano, certo? Por exemplo. Depende muito de casa para casa. Por exemplo, na minha casa, se for um preto velho, se for uma gira de preto velho, vai ser só o preto velho. A não ser que aconteça algo que tem que se chamar uma outra entidade ou algo que uma entidade específica tem para falar para alguma determinada pessoa. A entidade pode... Não é fazer mal, mas tipo, pode causar algum... Dano a alguma pessoa? Durante o passe? É uma questão complicada a se dizer. Durante o passe, não. Porque eu fui um preto velho, não é? Um preto velho é uma pessoa... A entidade é muito calminha, é muito sossegada, é muito mais sábia. Tranquilo. Sim. Agora, se for assim uma... Para uma pessoa, determinada pessoa? Se for assim uma de esquerda?
se ela pode fazer mal a uma determinada pessoa? Não. Acreditamos que jamais vai atacar, jamais vai ofender a pessoa, jamais a entidade fará isso, a não ser que seja ego do médium. E até tem uma questão que você me fez. Existe sim pessoas que passam, a gente chama passar à frente da entidade, fingir incorporação para falar aquilo que ela não tem coragem de dizer na cara da pessoa. Isso é ego do médium, porque a entidade jamais faz isso. Não faz. Não faz. Imaginemos que o Tiago está incorporado, não é? Está a decorrer uma gira e entra dentro do seu terreno uma pessoa aleatória qualquer com o intuito de lhe fazer mal. Eu acredito que nem as pessoas que estão ali, tanto quanto os seus filhos, não vão deixar que a pessoa chegue à sua beira. Mas vai que chega. Qual é a reação da entidade? A entidade, se for nesse caso, se tiver que lutar, a entidade vai lutar. Mas não é com a sua força? Não, é com a força da entidade. Acontece muito, obsessores que 10 homens não aguentam segurar um obsessor. Uma entidade consegue, ela domina, ela tem força para isso. Sem tocar? Ou toca? Pode ser necessário tocar e pode ser necessário só com a fala, ela domina esse obsessor. Então, assim, se uma pessoa vem me atacar, se eu tiver incorporado, a entidade, ela que sabe o que tem que fazer. E se for eu, tiver não é eu... assustador saber que o seu corpo está sujeito? O seu corpo pode sofrer algum tipo de dano e o Tiago não sente, não sabe, não é? Quando está incorporado, não tudo tem medo. Permissão, tudo tem a permissão de Deus, tudo se tiver que ser, vai ser. Graças a Deus nunca e não existe, né? Já vi vídeos de pais de santos que foram mortos dentro do terreiro, que foram atacados. Eu, graças ao orixá, nunca fui. Mas pode acontecer, todo mundo, um padre tá sujeito, como também claro, já vi vídeo na internet, de entrar, artista, for atacar, faz parte. Mas quando diz mortos... E até por conta do preconceito pode acontecer, mas para isso na minha casa existe uma pessoa que fica à porta e tem uma entidade no portão, que é onde a gente já senta ela justamente para não entrar essas pessoas negativas. Então, chegar até adentrar dentro do terreiro será muito difícil. Mas quando você diz que viu vídeos de pais de santos serem mortos, não é durante a incorporação, é... Sim, já vi durante a incorporação. Mas não pela entidade, é isso que eu quero dizer. São pessoas aleatórias que tentam fazer mal, não pela entidade. Não pela entidade, jamais. Pois, o ser humano atacar e o Tiago fica tranquilo. Eu reparei que quando eu entrei, infelizmente, e peço desculpa por isso já, quando eu entrei aqui, estava durante a gira, você já tinha começado. Portanto, já tinham começado os preparativos, não sei se já tinham começado há muito, já tinham começado há pouco, eu trazer-me um bocado, e já tinham começado. Quando o Tiago me vê entrar, ou vê uma pessoa entrar pelaquela porta, sendo que ainda não está incorporada, ainda está nos rituais, você se sente seguro, no sentido em que se a pessoa está aqui é porque teve permissão para estar. Sim. E porque a energia dela é boa para estar em casa, por enquanto, né, inclusive todos os templos de Portugal têm a atitude de só atende com marcação. Então, assim, mesmo uma gira que ela é aberta ao público, mas a pessoa... Eu vim por convite seu, exato. Sim, a pessoa tem que dar o nome e dizer quem vai. E em casa, no Brasil não é comum fazer isso, mas aqui eu também adotei isso, justamente porque a religião está sendo espalhada, já tem uns 30 anos, que pelo meu conhecimento, que ela está aqui, mas ela está crescendo muito agora. Então eu também optei por marcar o nome das pessoas e saber quem vai. Mas se chegar alguém sem o nome, sem a marcação, se for da permissão das nossas entidades, tiver que vir, vai entrar. Não tem um problema com isso? Não tenho um problema, não tenho medo. E se um dia um filho seu... Eu ia dizer se um filho seu, não sei se já aconteceu, se tem algum filho que seja pai de santo. Tenho, na minha casa, eu sou o zelador principal da casa, mas na minha casa somos em 4, 5 pais de santo. Por quê?
E fora os meus filhos que estão sendo preparados para isso. Eu vejo lógica nisso, Sim, mas... é porque assim, muitos não querem ter a responsabilidade de ter uma casa, já tem muitos anos dentro da religião, então participa, faz parte do corpo da minha casa. E muitos não gosta, se sente melhor, é pai de santo, tem o título de pai de santo ou de zelador, né? E quer só participar desse, assim. Mas e se algum dia quiserem? Se algum dia quiser ter um terreiro seu, Como eles já têm os anos e a experiência dentro da religião, eles podem abrir a casa deles. Mas qual vai ser a sua reação perante isso? Todos têm que seguir a vida. E depois o Tiago... Imaginemos, hipoteticamente, que daqui a um ano você tem um filho seu que abre um terreiro. Em Viana, em Braga, seja onde for. O Tiago pode ir lá? Com certeza. E vai? E vou. Eu saio, todo mundo que entra dentro da religião, como a gente estava falando no começo, é predestinado a algo. E todos entram, se for predestinado para ser médio de incorporação, ele pode ser um médio, de acordo com os anos dele, ele pode ser um médio de fazer parte do corpo e pode ser um médio para ser um zelador. Então, assim, eles entram, desenvolvem, adquirem a experiência que tem que adquirir, passa pelos rituais que tem que se passar e ele obrigatoriamente tem que abrir a casa dele. Ele não pode ficar na minha casa. Se ele nasceu para ser um zelador e ter casa, ele tem que ir para a casa dele. E a religião traz muito isso de raiz. Então, assim, eu frequento a casa do meu pai, eu vou à casa do meu pai, o meu pai pode vir à minha casa, e como os filhos do meu pai podem ir na minha casa, e os meus filhos podem ir à casa do meu pai. Então, a religião ensina o que é uma família. A criança não nasce... vai passando, é jovem, é adulto e segue a vida dela. A religião é isso, ensina a pessoa a caminhar e ela segue a vida dela. Ela constrói a família dela, mas ela vem à casa do vô. A religião prega a família, então é isso. Eu posso ir à casa do meu filho pode vir à minha casa. Se ele precisa da minha ajuda, eu vou à casa dele. Se eu preciso da ajuda do meu pai, eu peço a ajuda do meu pai. Pode incorporar no terreiro dele? Ele é um zelador e ele vai trabalhar no terreiro dele. Não, o Tiago... Ah, sim. O que acontece na minha casa vai acontecer na casa do meu filho. Okay. Tiago, eu tenho aqui uma série de perguntas que eu separei para lhe fazer. Eu gostaria que me respondesse ao sim ou não às perguntas. Se no final, por algum motivo, quiser explicar alguma... aí eu dou-lhe um tempinho e o Tiago diz, olha, eu respondi sim àquela pergunta porque isto, respondi não àquela pergunta porque isto, que às vezes pode haver alguma pergunta que precisa de uma justificação. Pode ser? Vamos lá então. É obrigatório incorporar para ser um pai de santo? Sim. Já alguma vez sentiu que alguém simulou uma incorporação? Já. Existe uma idade mínima para se praticar a sua religião? Não existe idade mínima. Posso visitar outras religiões? Deve. Posso ter outras religiões? Pode. Posso tomar passe sem ser da Umbanda? Com certeza. Existe batismo na Umbanda? Existe. Estar descalço é essencial para uma incorporação? Não necessariamente, mas de preferência. Quem vai receber o passe tem que ir descalço? De preferência. Vocês podem visitar outro terreiro? Sim. Podem incorporar noutro terreiro? Sim. O menor de idade pode incorporar? Se tiver autorização dos pais, se os pais estão cientes e de preferência na gira, pode. Os pais são responsáveis. O menor de idade pode beber ou fumar durante a incorporação? Não pode. Pode ficar alcoolizado, estou a falar do Tiago, não uma criança, pode ficar alcoolizado se beber muito durante uma incorporação? Acreditamos que os guias levam a essência, mas se não for um médio firmado, pode ficar alcoolizado. O pai de santo incorpora apenas entidades que representam homens e a mãe de santo incorpora entidades que representam mulheres? Não, ou o pai de não santo... tem sexo. As entidades não têm sexo? Não tem sexo. A Umbanda tem algum livro sagrado? Tem, vários. A Umbanda acredita em Jesus? Sim. Existe rivalidades entre terreiros? Pode acontecer. De egos, pais de santo. Terreiro em si, entidade, não. Existem regras que os filhos têm de cumprir dentro da sua casa?
Existe terreiro? E se existem regras que o filho seu tem que cumprir dentro da sua várias casa? regras. Eu, não sendo um bandista, tenho entidades ou guias próprios? Todos temos. Pode incorporar duas entidades, por exemplo, dois pretos velhos na mesma gira? Pode. Pode incorporar... peço desculpa. Não. Pode incorporar duas entidades diferentes na mesma gira, por exemplo, um baiano e um preto velho? Pode. Tem de cuidar a nível espiritual dos seus filhos? Se eu tenho que cuidar, a minha função é essa. Pode proibir os seus filhos de incorporarem em algum momento? Posso. Durante a incorporação você já teve consciência do que aconteceu? Já. Já incorporou entidades que lhe fizeram mal? Não me fizeram mal. Acreditamos que eu fiz mal e acabei sendo castigado. Conte-me essa situação. Durante antes de uma sessão, todos temos que seguir um preceito, algumas atitudes, comida, bebida alcoólicas, entre outros. E acontece até com outras pessoas e comigo, principalmente quando a gente é jovem, ser rebelde e não seguir a doutrina como se tem que seguir, beber a noite toda, no outro dia ir para o terreiro. E chegar lá, tá mais bêbado do que estava. E não conseguir participar da sessão. Isso é um castigo da entidade, para a pessoa aprender a respeitar o que tem que se seguir. Tiago, antes de terminarmos, eu quero fazer uma pergunta que é... eu li em algum sítio, e como tudo está na internet tem a sua veracidade ou não, eu li num sítio que ter relações sexuais influencia um bocado na parte da incorporação. Sim, e isso é proibido 24 horas antes de qualquer sessão. Mas qual é se me consegue explicar, qual é o motivo? Acreditamos que durante o ato se troca de energias, ali com a energia da outra pessoa, a sua energia interferir durante a sessão, então é proibido. E tem rituais dentro da religião que a pessoa é obrigatória a ficar dias sem ter relações sexuais? Sem ter relações, sem bebidas, com outras restrições. Eu sei que os jogadores de futebol não podem, mas tem o motivo de não podem porque isso afeta a performance deles depois nos jogos. Agora queria entender a parte... Na religião é a energia, afeta a energia, atrapalha a energia. Porque um ato sexual é trocas de energias. Ok. E disse que era para terminar, mas não é, porque tinha outra dúvida e tínhamos esquecido de falar consigo, Tiago. Este terreiro está repleto de figuras, de quadros, de velas, aqueles tronquinhos que deduz ser de preto velho. É de preto velho. Os colares ali. O que simboliza isto para si? O que simboliza as figuras, eu deduzo que sejam as entidades, não é? Mas os quadros, o que é que simboliza para si? O porquê aqueles quadros, porquê aquelas pessoas? Eu não vi as pessoas aqui no terreiro. Sim. Tudo que tem dentro de um terreiro é energia, é vibração, é um instrumento sagrado. E os quadros que temos aqui, que eu faço questão de colocar na minha casa, que aqui são os meus pais, são as pessoas que eu tenho dentro da Umbanda, né? Que são os seus pais são os meus pais da Umbanda. E do outro lado são os meus pais do Candomblé. Então, como eu respeito muito a raiz da religião, a história que traz as casas, né? Eu gosto eu coloquei eles ali em respeito, em agradecimento, como forma de agradecimento também, que hoje o zelador Tiago é graças a essas pessoas, que é como os pais mesmo, aquelas pessoas que se dedicam para o filho, para se tornar quem ele é. E eles ainda são os 4, são vivos? Não, a mãe Cida já tem 4 anos, por volta de 4 anos que é falecida. O pai Rubens, que é meu pai de santo dentro da Umbanda, que tem 40 anos de casa, é vivo ainda e a casa dele funciona. Ali do meu pai de Candomblé, que é o pai Thomas de Logum Edé, ainda é vivo. O pai Cleito, que é o meu atual pai de santo dentro do Candomblé, também é vivo. Todos são vivos, só menos a mãe Cida. E acredita que a energia dela está aqui? Com certeza, sempre.
Tiago, tem algum conselho que possa dar a quem nos está a assistir, a quem estiver a ver esta conversa, sobre como pode entrar, como tirar as suas curiosidades, se pode assistir, se não pode, como pode fazer? As pessoas, a religião ela é aberta a todas as pessoas, né? Sempre podem assistir, aconselhos na sua casa. Na minha casa sempre podem assistir. Eu depois vou deixar aqui o seu contacto, Sim. a morada. Podem participar, podem... A religião é feita para todos. Ela é aberta a todos. A minha casa é aberta para todos. A religião, eu prego sempre que ela acolhe todos, tudo, não importa a cor, não importa sexo, não importa a profissão, não importa a condição financeira. A religião prega acolhimento, se acolher. A religião prega a união de todos. Eu sempre falo, a minha casa não é porque eu sou o zelador que eu sou maior ou mais que todos. Não, eu estou do mesmo nível, porque senão eu não estava aqui na Terra, já tinha partido. Eu sou apenas uma pessoa que tive um conhecimento, passei por todos os fundamentos e estou mais preparada a cuidar das outras pessoas, ser zelador de outras pessoas, para que futuramente elas possam fazer a mesma coisa que eu faço hoje. Então não é porque não somos melhores que ninguém, só estamos um pouco mais preparados a zelar pelas outras pessoas. E ela acolhe tudo e a todos. Aqui, hoje em dia, quem chega aqui hoje pode estar sentado nessa cadeira amanhã. E faz parte do mundo, né? A gente não é semente. E todas as pessoas para a religião. Mas a religião não é para todos. Nem todos estão preparados para ouvir a verdade, nem todos estão preparados para a evolução. Ouvir a verdade dói muito às vezes. Dói muito. E acho que é muito complicado depois as pessoas também, às vezes, conseguirem entender que o que a religião faz não adianta de muito se a gente não quiser seguir. Se nós, e isto tanto na religião como na vida pessoal, se nós formos a um psicólogo, um psiquiatra, seja o que for, e a pessoa disser, olha, nós temos que ir por este caminho, e a gente chegar lá em frente ao caminho, olhar para ele e dizer, não vou, eu estou bem aqui, não vou, não adianta, o Umbanda não faz milagres. Não é. Todas as religiões, ninguém vai salvar ninguém. A religião não salva ninguém, quem salva é a própria pessoa com as atitudes dela, não é porque está dentro, sou santo. Não, ninguém é santo. E não vai se tornar santo porque a religião prega que você vai ser santo. Então, as suas atitudes vai dizer se você é santo ou não. Tiago, vou deixar que fale um bocadinho para aquela câmara, que está apontada para si, agora desligando o complicómetro e falando mais, se calhar, para as pessoas que estão a assistir, que pertencem a um bando ou candomblé, se calhar vão entender melhor. Se quiser dizer alguma coisa, despedir-se ou falar alguma coisa que lhe vai na alma. Eu gostaria de falar para todos, né, até as pessoas que não é da religião, dizer que a Umbanda, as religiões de matriz africana, até falamos sobre a energia, não é que a religião é má, não. Má são as pessoas que frequentam a religião, mas não é só dentro da Umbanda. Todas as religiões existem pessoas boas e más. Então não é a atitude das pessoas, não tenha como base que a religião é aquilo dali. A religião é você, a religião é suas atitudes. Então todo mundo vai ter atitudes boas e atitudes ruins. A religião prega-se o bem, a religião prega a evolução. A religião prega que o mundo, tudo que a gente emana, a gente vai receber. Então se você emana energias negativas, é aquilo que você vai receber em troca. Então não tenha como base que a religião é algo ruim. Ruins são as pessoas que praticam não só a minha religião, como todas as outras religiões. E peço às pessoas que já é da religião, a Agô, usei muitas palavras para até as pessoas terem um entendimento, mas quero agradecer a oportunidade de poder expressar um pouquinho do que é a religião, principalmente num país que tem uma base católica e a religião está crescendo muito aqui em Portugal, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder demonstrar um pouquinho ou mudar também um pouquinho que seja a visão que as pessoas têm da religião. O meu Motumbá para quem é de Motumbá, Motumbá Axé, Axé para quem é de Axé, Saravá para quem é Saravá, Mucuyu, Mucuyu para quem é Mucuyu no Zambi para quem é de Mucuyu, Axé para quem é de Axé.
Obrigado, Tiago. Obrigado. Obrigado.